Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, continue falando ao teu coração, continue abençoando tua família, teus negócios, teu trabalho, teu ministério, né? Se você tem um ministério. É isso que eu desejo no meu coração. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A gente está gravando uma série, né, sobre o livro de Apocalipse, e a gente está falando das 7 cartas agora, e hoje a gente vai falar da terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Olha só, eu queria que você entendesse que é necessário que você dê um like para ajudar o vídeo a ser propagado, né? Porque o vídeo é propagado à medida que você tem a visualização, ao mesmo tempo tem um like, porque o YouTube vai entender que o vídeo ele tem alguma relevância, né, no seu ensino, no seu estudo, e vai fazer com que ele chegue, alcance pessoas que nós não conhecemos, não sabemos quem é, mas que o vídeo vai chegar até eles, amém? Então, aqui fica o meu pedido, né, e já agradecendo se você fizer isso, tá bom? É um estudo bíblico que eu tenho o maior prazer em dar, me esmero em fazer um estudo realmente que saia da superfície e seja um estudo profundo, um poço cavado que a gente vai tirar tesouros, né, maravilhosos para a sua edificação, amém? Então vamos lá, olha, que período é esse que a igreja de Pérgamo representa na linha do tempo, né, da igreja na terra? Que período é esse? É o período em que a igreja vai viver debaixo do favor do império. Vai mais ou menos do ano 316 até o ano 500 depois de Cristo. Então a igreja ela conquistou a liberdade de culto. Neste período está incluída a idade das trevas, né? As tribos bárbaras afluíram em massa para a Europa Ocidental e a igreja enfrentou um problema duplo. Então, o declínio do Império Romano foi um peso para a igreja como o sal da terra. Conservar a cultura greco-hebraica, que estava ameaçada de ser destruída, né? Os mosteiros, onde os manuscritos eram cuidadosamente conservados e copiados, foram muito importantes no cumprimento de se conservar a cultura greco-hebraica. Então, a igreja, como luz do mundo, ela tinha a tarefa de evangelizar os nômades bárbaros que chegaram para a Europa Ocidental. Nisto, a igreja ela foi bem sucedida, tá certo? Na evangelização, né, desses bárbaros, tá certo? Então, ela conquistou esses bárbaros para a fé cristã. Então, ela foi bem sucedida nessa tarefa. No entanto, amados, durante o processo de conservar a cultura e converter os bárbaros, a igreja perdeu muito de sua força espiritual, devido à secularização e à ingerência, à intromissão, à interferência do Estado, né? Império, que era o Estado romano, o Império Romano, nos negócios da igreja. Ela foi afetada no seu desenvolvimento como instituição. E a sua doutrina também sofreu. Por quê? Porque o império, o imperador, ele interferia muito na tarefa, na missão da igreja. Então, o imperador Constantino, que sucedeu, né, que substituiu o imperador Dioclésio, que foi o terrível perseguidor da igreja, ele entendeu que, já que o Estado não podia destruir a igreja pela força, o melhor seria usar a igreja como um aliado para salvar a cultura greco-romana. Então, nesse período, a igreja virou estatal do Império Romano. Ela virou algo oficial, pertencente ao Império Romano. Então, em 27 de fevereiro de 380, a igreja tornou-se um órgão oficial do Império Romano.
O cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio I. Então, essa situação era alterada a cada novo imperador que sentava no trono. Ora, a igreja estava com seu cristianismo no poder. Ora, ela era perseguida e rejeitada. O nome Pérgamo significa centro defensivo ou fortaleza. Os habitantes de Pérgamo foram os primeiros a curtirem o couro das cabras e ovelhas. E por causa disso, eles desenvolveram o pergaminho como base para se escrever. Pérgamo teve também uma biblioteca, amados, com 200.000 volumes, que depois foram levados para Alexandria. Lógico que não eram livros como esse que nós conhecemos, eram rolos, né, pergaminhos. E havia uma lenda, que Pérgamo era a terra sagrada por ter nascido nela o deus Júpiter. Então existia um templo dedicado a Esculápio, ou Asclépio, que são os mesmos, e ele tinha o formato de uma serpente, e era considerado o deus da cura. Já viram o médico, o símbolo da medicina é uma serpente destilando seu veneno numa taça, né? Ou seja, por causa disso aqui, desse Esculápio, ou Asclépio, né? Que o símbolo dele era uma serpente e ele era considerado o deus da cura. Então, a medicina no mundo inteiro absorveu, né, essa imagem, né? Então, Pérgamo era o centro dos maiores cultos pagãos de Zeus, de Átena, de Dionísio, de Asclépio. E Pérgamo era o maior, o mais antigo e principal centro do culto ao imperador romano, o César. Então, todos os habitantes das cidades eram convidados a proclamar: César é o Senhor. Por isso, Jesus disse, quando mandou João escrever a carta, ali está o trono de Satanás, porque adora um homem como Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12, a gente vai encontrar, e a gente vai estudar agora nas minúcias, a gente vai encontrar a carta verdadeiramente escrita à igreja de Pérgamo. Então, no versículo 12 vai dizer assim, de Apocalipse 1, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, ao pastor da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Espada de 2 gumes afiada significa que Cristo faria guerra contra aqueles que estavam pervertendo o verdadeiro evangelho na igreja de Pérgamo. No versículo 16, ele vai dizer, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, o Senhor invencível iria julgar com discernimento. No versículo 13, a carta diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Cristo elogia Pérgamo por ser fiel no meio de tanta oposição e perseguição. Esse era um ambiente que causava sérios problemas à igreja. A igreja não participava dos festivais religiosos da cidade e ficavam excluídos da vida social e econômica. Eram barrados no baile, né? Então, a economia estava ligada à religião. Então, os crentes sofriam muito por causa disso. Não reconhecia o imperador como Deus, a igreja não reconhecia, e por isso se tornavam alvos da repreensão, que custava o quê? A liberdade e muitas vezes a vida. Ser crente naquela época não era fácil, hoje é fácil,
E os crentes não querem ser fiel ao Senhor, não valorizam a liberdade de culto, não valorizam que o Brasil ainda é uma democracia e é um Estado laico, ou seja, um Estado em que não tem religião oficial. Você serve ao Deus que quiser e à religião que você quiser, que lhe der na telha, como diziam os antigos. Mas a igreja de hoje, essa igreja do arrebatamento, a Laodiceia, não valoriza isso. Lá eles eram quase que obrigados a reconhecer o imperador como César, aquele monte de deuses que eles tinham lá, Asclépio. E eles negavam, sabendo que havia uma ameaça de prisão e de morte. A igreja hoje não sofre essa ameaça por enquanto, mas vai passar por esse momento. Eu te pergunto, já pensou sobre isso? Vai ficar de que lado do muro? Você tem que ir para um lado ou para outro. Em cima do muro não é mornidão, ele vai vomitar você. E aí? Antipas, nesse versículo 13, Jesus sabia que ele era fiel. Então, quando ele escreve a carta à igreja de Pérgamo, ele lembra desse camarada chamado Antipas. E ele diz: minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Meus irmãos, Jesus sabe quem são os fiéis da igreja. Jesus, mais do que ninguém, aquele que sonda os corações, aquele do qual ninguém pode se esconder. Aquele que, antes de você falar, ele já sabe o que você vai dizer. Aquele que esquadrinha teus pensamentos e corações, ou seja, ele desenha, ele mede. Esse conhece os fiéis da igreja. Então Jesus lembrou, olha, aí existia um Antipas. E Antipas foi o primeiro mártir na Ásia. Ele foi cozido em azeite, dentro de um touro de bronze, lentamente, como quem faz um churrasco até morrer, por professar publicamente sua fé em Jesus Cristo. Essa igreja de hoje não está preparada para passar por essas coisas. Porque não estão buscando o Senhor. Não estão verdadeiramente interessados em adorá-lo no seu dia a dia e em louvar o seu nome quando estiver congregado. Versículo 14. Tenho todavia contra ti. Ele elogiou, agora ele está dizendo, há algo que eu tenho contra você, porque Jesus sabe o bem e o mal que está dentro da igreja. O que está a favor e o que está contra o seu reino. Aí ele diz, tenho todavia contra ti algumas coisas. Pois que tens aí dentro da igreja os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Depois do elogio vem a repreensão por ser descuidada com a doutrina e com a disciplina. Ele puxa porque ele endereça a carta ao pastor da igreja. Mas, obviamente, se o pastor não tomar uma medida, a igreja se levanta e diz, isso está errado. Isso não é rebelião. Isso não é querer passar por cima do pastor. O pastor não é um Deus. O pastor não é o que decide tudo. Se há alguma coisa errada e que o pastor não está querendo tomar uma decisão, a igreja pode exigir essa decisão. Estavam descuidados com a doutrina e com a disciplina. Estavam permitindo no meio da igreja o que era ruim. A doutrina de Balaão estava ocupando o coração de alguns congregados.
Quem era Balaão? Um mestre em confundir os assuntos espirituais e morais com seus interesses materiais. Balaão ensinou as mulheres midianitas a seduzir os israelitas e fazê-los pecar. Números 22 e 24, capítulo 22 e 24. Números 25, verso 1 e 2. Números 31, verso 16. E o livro de Judas, lá pertinho de Apocalipse, versículo 8 e versículo 11. Judas só tem um capítulo. Então, aqui Balaão representa os falsos mestres espirituais, cuja ganância, corrupção e arrogância levam seus seguidores ao engano religioso, ao mundanismo e à perdição. Na igreja de Pérgamo havia alguns que estavam participando das festas imorais da cidade, como se isso não fosse problema para a vida prática cristã da igreja. Ensinado por alguém que podiam frequentar cultos aos ídolos, desde que tivesse certeza que um ídolo não significa nada. A isso se dá o nome de sincretismo religioso, o que muitos adotam nas suas igrejas. Num linguajar rasteiro, popular, aqui do Nordeste, acredito eu, acendi uma vela para Deus e outra para o diabo. É como se eu, como crente, fosse a um terreiro de macumba, dizer, não, eu vou lá participar das festas lá, eu gosto da comida depois, gosto da bebida. Mas eu não sou macumbeiro, não. Está dando ibope. Está dando ibope. Aquilo que não dá ibope ao nome de Jesus. Assim essas pessoas propagavam a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina era essa? Estavam comprometidos com o mundo. O versículo 15 diz isso para nós. Outros sim também tu tens, além dos que seguiam a doutrina de Balaão, ou peste, hein? Tem no meio de vocês também os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, ou seja, não era a doutrina dos apóstolos, bíblica, cristã, ou seja, de Cristo, era a de Balaão e a de nicolaítas. O verso 16, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, é um conselho, olha, arrepende, senão eu virei. Ou seja, a conta vai chegar através de mim. Outro dia eu fui criticado, porque eu disse, cuidado, irmãos, que a conta chegue, alguém criticou. É um direito seu fazer crítica, mas quando você criticar, tem a base bíblica, fundamento bíblico para fazer uma crítica. Se não venho a ti sem demora, e contra eles, contra essa turminha do Balaão e dos nicolaítas, pelejarei com a espada da minha boca. Era preciso arrepender-se e disciplinar esses membros que cometiam essas faltas. Ou então Cristo iria pelejar com a espada de 2 gumes que sai da sua boca contra os que permanecessem na prática desses cultos aos ídolos e às suas práticas. Jesus disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes, por covardia, os líderes não se posicionam com pecado, com os pecados cometidos que estão no meio da igreja. Fingem que não vê. Fingem que está tudo bem. E às vezes não sabe, porque a igreja vai de mal a pior. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece.
exceto aquele que o recebe. Então, o maná escondido, aqui no verso 17, Jesus está fazendo uma referência a Êxodo 16, 14 e 15. Aquele maná no deserto que ele sabia muito bem do que ele estava falando. O maná escondido é uma referência, aquele maná que caiu lá. Então, os crentes que rejeitassem os banquetes dos ídolos poderiam se alimentar do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maná, e viver para sempre. Em João capítulo 6, do verso 41 ao 50, ele é o pão da vida. Cristo é o maná que alimenta a sua igreja. O privilégio que todo cristão sincero tem de participar da grande festa no céu, que será a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Pedra branca era usada, amados, como um tipo de ingresso em banquetes e festas da época. Significava que você tinha sido convidado. É possível que Jesus esteja fazendo um contraste, uma comparação com as festas do mundo e a festa maior que vai acontecer no céu, a festa da salvação, a festa que só o Senhor tem o ingresso para dar, a pedrinha branca. Sendo assim, a pedrinha branca indica o perdão completo de nossos pecados. E esse perdão é o ingresso, a pedrinha branca para o céu. Pedras brancas também eram usadas pelos juízes para votar em favor da liberdade de um réu. Então eles estavam julgando um réu e tinham pedras brancas e pedras pretas. Quem era a favor da liberdade dele pegava uma pedrinha branca e levantava. Quem era a favor da sua condenação pegava uma pedrinha preta. Então nós éramos réus condenados à morte eterna. Mas Jesus nos libertou. Na antiguidade, os escravos que conseguiam a liberdade ganhavam a pedra branca como atestado de sua liberdade. Ele andava com ela para cima e para baixo, atestando que ele agora era livre, não era mais escravo. Nós éramos escravos do pecado, agora somos libertos. Nossas vestiduras foram lavadas no sangue do Cordeiro e foram branqueadas e ficaram mais alvo que a neve. Então, a pedra branca, como símbolo de purificação, justificação e santificação. Então, queridos, a igreja de Pérgamo, ela viveu esse período. Um período difícil que ela atravessou e que ela venceu. Não toda, mas muitos se salvaram, porque resolveram ouvir esse conselho do Senhor, arrepender-se. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, por favor. Tenho certeza que esse estudo vai alcançar pessoas. Não esquece de dar o like para que o vídeo ande e alcance pessoas que eu e você não conhecem. Me ajude a evangelizar. Eu gravo, você compartilha e haverá galardão para mim e haverá galardão para você. Quando você compartilha, você está compartilhando a palavra de Deus. Nós compartilhamos vídeos engraçados do Kawaii. Tem outros aí, tudo bem. Mas a palavra de Deus, você que é crente, compartilha. Crente aqui é o que crê, não é o que segue a religião. Tem muitos seguindo e nem creem. Amém? Obrigado. Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus.